por ali para avaliar como é que funcionava a universidade americana e comparar com a universidade alemã. E ele tem um estudo de comparação entre a universidade alemã e a universidade americana, que é um estudo belíssimo. Então, quando o Weber foi fazer isso daí, ele fez já sob a concepção dele de entender países que estavam sob influência protestante e não católica. Não que a Alemanha estivesse sob influência católica, não, protestante e luterana, né? Mas o problema é que entender os Estados Unidos é entender uma outra faceta do protestantismo, é entender os Quakers. Né? Então, aí você entra numa mentalidade que é a mentalidade do prêmio. O católico não tem prêmio. O prêmio do católico é depois da morte. O prêmio do protestantismo também é depois da morte. No entanto, o sinal de que ele vai alcançar o prêmio vem em vida. O sinal de que ele está no caminho certo para encontrar o reino dos céus. Vem em vida. Então, como é que vem em vida? Da prosperidade dele no momento. Então, ele quer ter prosperidade porque ele quer sinalizar para os outros que ele não é pecador. E aí ele vai ter todo um desenvolvimento, toda uma força de trabalho, toda uma vontade que dá para os países protestantes uma superioridade no desenvolvimento daqueles que ficaram sob a contra-reforma. Né? Aqueles que optaram pela reforma caminharam no sentido do capitalismo muito mais rápido do que os que ficaram com a contra-reforma. Né? E isso deu muita diferença entre nós e os Estados Unidos. E dá até hoje. Né? E dá até hoje. Aproveitando também, então, que hoje assista até o final mesmo, que tem o videozinho hoje, tá? Tem o nosso videozinho, dá um golinho ali de um uísque filosófico no final do programa. Porque no nosso programa não tem o café filosófico, né? Nós tem o uísque filosófico que vem ao final, né? Com a nossa doutora especial. Então, assim, assista, ainda não passou, não. Estão perguntando se já passou, eu falei que ainda não, tá? Vai passar. E fala um pouquinho, mas o que é o espírito do capitalismo? Bom, o espírito do capitalismo é, na verdade, não o espírito do capitalista, nem do capitalismo. O espírito do capitalismo é, na verdade, esse espírito de prosperidade. Eu sinalizo para os membros da minha paróquia que eu não sou pecador porque eu estou próspero. Ora, mas como é que eu fiquei próspero? Porque eu levantei de manhã, trabalhei e fui premiado. Fui premiado por quê? Não pelo meu trabalho, mas pelo meu trabalho sinalizado por Deus. Essa minha prosperidade é um sinal. Então eu saio para ir encontrar o pastor na missa, eu saio de peito aberto, eu saio orgulhoso. Né? Todo mundo me respeita, eu saio orgulhoso, eu vou para a minha comunidade e eu sou respeitado lá, porque eu prosperei. Né? Eu prosperei. Então isso é muito diferente desta teologia da prosperidade que tem hoje aí, que é uma caricatura dessa situação. Né? O cara tá pobre, não fez nada, roubou, pegou e comprou um Civic e sai dizendo que prosperou. Não, americano não tem nada disso, não. Né? O desenvolvimento americano é o trabalho duro mesmo. O cara vai lá, bicho, e fala, vamos lá plantar em tal lugar, então vamos. Corta a floresta. Em Tulsa, por exemplo, né? Tava lá, floresta, né? Pô, que floresta linda, como isso foi conservado? Aí o cara falou assim para mim, como que foi conservado? Você já viu uma floresta toda colorida? Eu falei, não, nunca vi floresta colorida, de fato é toda colorida, né? Que bonito. Eu falei, não, então não é preservado. Nós plantamos de novo, né? Nós cortamos tudo e plantamos de novo. Ah, não, no Brasil a gente não planta não, a gente corta tudo e fica cortado. Eu falei, no Brasil é assim. Que interessante lá, né? Lá tem uma zona, dá pra gente ficar cortando a vida toda. Eu falei, que beleza, né? E vocês não vão nunca plantar de novo? Eu falei, não, lá é só cortar. Né? Expliquei pra ele, ele falou, puxa vida, mas aqui não, aqui a gente plantou de novo, tem a floresta aí. Então, é essa a ideia, né? A ideia de que você prospera e você faz a comunidade prosperar junto. Não adianta você prosperar sozinho. Não adianta você prosperar sozinho, você tem que prosperar e fazer a comunidade prosperar sozinho. Então, isso deu muita força, né, para uma organização do trabalho chamada capitalismo. Esse é o
espírito? Né? Quando fala, qual é o espírito do capitalismo? É esse, né? É o do apostar, né? Apostar que eu vou lá e venço. Né? Isso tem uma pegada muito forte nos Estados Unidos até hoje. Né? Até porque eu acho que o Weber tá escrevendo e ele tem como contraponto a religião católica, que estava dizendo o seguinte, a pessoa próspera que vai se encontrar com Deus é aquela que é pobre. Exatamente. Pobre mesmo, não é pobre assim, de alma limpa, alguma coisa. A pessoa pobre não tem riquezas mesmo, não tem casa, é humilde, não tem nada. Quer dizer, isso era o discurso até então, o discurso católico, né? Católico. Aí vem o discurso protestante e o Weber escreve falando isso. Né? Você acha que o discurso católico ainda está assim, Paulo? Porque há uma diferença muito grande, viu, Fran? Há uma diferença muito grande. Eu até cheguei a conversar com o Maurício outro dia na internet, né, Maurício? O Maurício está aqui com a gente, sobre a nossa interpretação de um dos pecados. E aí entra a história do Weber, né? Quer dizer, nós portugueses, espanhóis, italiano não muito, mas portugueses, espanhóis e nós brasileiros, nós interpretamos o pecado da soberba, né, diferente dos protestantes dos países de língua anglo. Né? Eles separam soberba de orgulho. E nós não fazemos muito isso. Nós unimos soberba e orgulho. Então o americano, ele tem muito essa história de eu me orgulho disto. Aqui no Brasil ninguém pode ter orgulho. Por quê? Porque não é orgulho. Logo depois a pessoa acha que está falando da soberba. Né? Eles separam muito bem. Uma coisa é o pecado da soberba. Então eu tenho que ser humilde em relação à soberba. Eu não posso ser soberbo. Eu não posso querer ser mais que Deus. Né? Mas em termos de orgulho, eu tenho que ser orgulhoso sim. Eu tenho que ser orgulhoso da minha parte, tenho que ser orgulhoso daquilo que eu fiz. Porque isso é prosperar. Como nós não separamos orgulho de soberba, a gente tem uma dificuldade enorme de ter orgulho. Não pode ter orgulho no Brasil. Né? Tanto é que os dois partidos criticam os seus dois líderes quando eles são orgulhosos. Por exemplo, o Lula tem um currículo fantástico e o Fernando Henrique tem um currículo fantástico. Acho que são os dois grandes currículos que o Brasil tem. Um currículo de sindicalista que virou presidente da República, outro currículo de um professor sociólogo que virou presidente da República. São dois currículos. Agora, quando um ou outro vem falar de si mesmo com orgulho, a raia miúda, os pertencentes aos outros partidos, não gostam. Dizem que são orgulhosos. Pô, se eu tivesse aquele currículo do Fernando Henrique ou do Lula, por que eu não vou me orgulhar? Eu, por exemplo, eu me orgulho do meu currículo. Né? E falo. Né? Eu gosto de ter feito isso, gosto de ter feito aquilo. No Brasil não pode. No Brasil você não tem que ser humilde. No Brasil você tem que ser medíocre. O Weber fala assim, não, vamos separar isso daí. Né? Um país de humilde é um país de humilde. Um país de humilde que confundiu a humildade com a mediocridade, não pode. Então, o Weber ele dá esses elementos para você, e é interessante porque ele separa isto dentro do próprio protestantismo. Porque o luteranismo de onde ele vem não é tanto isso quanto o luteranismo para onde ele vai. Né? O luteranismo alemão não é o Quaker americano. Então, mesmo dentro do protestantismo, ele faz essas diferenciações que são importantes. A Diana está perguntando se é verdadeiro dizer que a sociologia de Max Weber se inspira numa filosofia existencialista que propõe uma dupla negação. Não. O existencialismo, em termos filosóficos, é posterior ao Weber. Né? Não tem absolutamente... Em termos filosóficos, a rigor, não tem nada a ver. Existencialismo é uma filosofia contemporânea, posterior ao Weber. Não é o caso. Recebi uma mensagem aqui que estão dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma fechadura do que um rico entrar nos reinos do céu. É por um buraco da agulha. Da agulha, exatamente, da agulha. Exatamente. Aliás, gente, se vocês... Né, isso aí o Jesus falou para o rico. O rico falou... Mas eu já fiz tudo o que o senhor quis, na parábola, né? Já fiz tudo o que o senhor quis. O que eu tenho que fazer mais? Ele falou assim, larga tudo e me segue. Essa é a prova de que Jesus não é filósofo. Né? Essa é a prova de que Jesus não é filósofo. Porque larga tudo e me segue, um filósofo jamais falaria isso. O filósofo fala assim, me segue se a sua razão, por você mesmo, tiver de acordo com a minha razão. Jesus não quer razão. Jesus quer que você siga
pela amizade com ele, né? Pela relação de empatia com ele. Larga tudo e me segue. Mas como é que eu vou... Não, entendeu? Não tem uma argumentação. É isso que é importante entender, a diferença do Jesus religioso e dos filósofos. Né? Paulo, o Alberto está perguntando, as esferas não são interdependentes? Uma não impacta a outra para melhor ou para pior? Por exemplo, um Edmundo, voltando ao assunto do Edmundo, né? Eticamente melhor, teria proporcionado melhores resultados para os seus clubes. Essa é uma crença pré-moderna. Então, veja só, na conversa do técnico para o dono do time, apareceu essa questão. O técnico falou, pô, mas esse cara, ele vai me trazer problema. Aí o dono do time, moderno, então o técnico raciocinou de maneira pré-moderna, trabalhando com a interdependência. O dono do time falou assim, não, eu quero o Edmundo para jogar futebol, não quero para casar com a minha filha. Quer dizer, o dono do time, né, insistiu na separação das esferas de valor, enquanto que o técnico insistiu na interdependência. Eu não estou dizendo que essas coisas estão resolvidas. Eu estou dizendo que o Weber tematizou essas coisas, mas elas não estão resolvidas. Por que não estão resolvidas? Porque a modernidade não se completou. A modernidade não se completou. Nós estamos sempre vivendo uma transição. Aliás, em filosofia não tem uma época que termina e começa a outra, né? Isso tem no manual que a gente escreve, filosofia antiga, moderna e tal, mas em filosofia não tem, você convive com todas as mentalidades ao mesmo tempo. Até tem muito erro dos pré-socráticos, muita gente acha que pré-socrático é que ele veio antes de Sócrates, né? Tem, E muitos até conviveram com Sócrates depois de Sócrates. Exato. Ó, deixa eu falar, eu estou lendo todos os comentários, tem umas coisas super engraçadas aqui que estão comentando sobre coisas que acontecem com ele, sobre filosofia, comentando sobre o programa. Eu sempre leio, às vezes não dá tempo de responder, de falar no ar, mas eu sempre leio. Tem o site, tem o Formspring Me, é isso, né? Barra Giraldelli, né? Aí isso, exato, tá passando na tela, é esse mesmo. Pode mandar sua pergunta para lá, o Paulo responde o tempo todo, de madrugada, de semana, não tem horário, não. Filósofo é assim, filósofo não dorme. Deixa eu aproveitar para falar do livro, que eu falei programa passado, ainda não saiu, mas esse mês sai, eu acho que já até tá na boca já da editora, né? No site, hein? Eu vi no site, mas não está ainda para vender. Da editora Manoli. Da editora Manoli, é um novo livro, agradecer a Manoli. E eu quero falar para você uma última. Falar da Manoli é o nosso apoio cultural. A Manoli está dando sempre apoio, manda os livros para a gente. E faz o apoio cultural do programa. Sem dúvida. Deixa eu aproveitar e falar a última pergunta do Jonas. Ele está falando assim, de que maneira Foucault utilizou o Weber? O Foucault fez a seguinte coisa. O Foucault, realmente, ele utilizou mesmo, né? Aliás, Foucault fez a seguinte coisa. Ele, no final, nos últimos anos, ele trabalhou em cima do percurso que o Weber fez. Quer dizer, quando o Weber analisa a modernidade e fala das esferas de valor, exatamente quando o Weber fala da separação, da autonomia, na verdade autonomia é o nome, autonomia das esferas de valor, quando o Weber faz isso, o Weber está montando o panorama do século anterior a ele. As últimas lições do Foucault são exatamente em torno do Kant. O Foucault vai no Kant para fazer o mesmo percurso que o Weber. Só que o Foucault faz uma análise diferente. Enquanto que o Weber está pegando uma análise macro, o Foucault vai pegando uma análise micro. Ele vai descendo para as relações de poder, né, que estão envolvidas no cotidiano. Então, quando o Foucault estuda a loucura, quando o Foucault vai estudando o corpo, quando o Foucault estuda a prisão, ele está querendo saber, né, como que essa autonomia das esferas de valor se reproduz, né, no campo micro, no campo da relação eu e Fran, eu, Maurício, vocês, eu aqui, entendeu? Na relação quase que pessoal das coisas. Né? O Foucault faz aquilo que a gente chama hoje de uma microsociologia, né? Mas uma microsociologia filosófica, que é a questão do Foucault, ele mesmo disse, não é o poder, é a relação do sujeito com a verdade. Né? Aliás, nós podemos fazer depois, para acabar essa fase da modernidade, né, Fran, que vai de janeiro todo aí, né? Marx, Weber, na próxima semana o Nietzsche, depois o Freud, termina a modernidade, nós podemos fazer uma outra fase de mais um mês, aí, com outro tema, e introduzir o Foucault. Né? Introduzir o Foucault no duplo sentido? Introduzir o Foucault é terrível, né? Eu não quero introduzir o Foucault.
O Foucault que apareça por ele mesmo. Paulo, obrigada, viu, por participar. Então agora... Já acabou? Né? Acabou, já deu horário, eu sei que passa rápido, todo mundo fala aqui. Eu vou tentar colocar as perguntas no Form Spring, todo mundo que fez pergunta mesmo, tendo respondido ou não, vou tentar colocar no Form Spring e o Paulo responder depois, pode ser? O pessoal entra lá e põe a pergunta no Form Spring para mim. Tá, pode ser então. Tá? Entra então, lá. Eu fico de madrugada, fico todo o tempo, vocês me acham o tempo todo. Então, obrigado, Paulo. Até o próximo programa. Então, agora assista o nosso whisky filosófico, tomar um golinho do nosso whisky, uma produção do Filosofilmes, ou seja, nós mesmos aqui do CEF fazendo. E lembrando, toda terça-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na Demais TV, você pode vir para cá participar com a gente, depois sair para comer um churrasquinho de gato, tá convidado, viu? Obrigada, até semana que vem. Um beijo. Tchau. Estamos aqui, mais uma vez, com a minha amiga, doutora Paula Tejano. Amiga? Amiga não. Eu tô aqui porque eu sou qualificada. Claro, a senhora é qualificadíssima. Eu não falei de ninguém. Tá. Não, tudo bem, a gente tá ao vivo, isso não faz mal. Professor. Mas voltamos à outra questão. Weber fala da ética protestante e o espírito do capitalismo no livro dele. Nada melhor do que falarmos do dólar, mostrando como o emblema do capitalismo atual. A senhora tá bem? É o espírito. Ai, o espírito. Que espírito? Ai, o espírito do capitalismo. Produção, água. A senhora tá bem? Moço. A senhora tá melhor? Podemos continuar? Bem, voltando agora então ao assunto do espírito Não me fala do espírito do capitalismo. Eu não gosto de mexer com esse tipo de coisa. Você acabou de presenciar, acabou de acontecer comigo. Eu não gosto, sabe? Tem hora que me baixa o espírito do capitalismo, espírito de porco, Exu de tudo é canto. Eu não gosto de mexer com essas coisas porque eu sou vulnerável a esse tipo de coisa. Meu corpo é aberto. Sabe? Eu não gosto. Eu acho assim, o que tinha pra falar de Weber já ficou bem claro que é isso, o espírito do capitalismo é isso que vocês acabaram de ver, tá? Porque não é bom mexer. Por favor, é um conselho que eu dou. Sabe? Eu sou graduada, mestrado, doutorado, estudei na Europa e na França, e eu viajei o mundo e eu tô aqui pra falar, não invoquem o espírito. É só isso. Paula Tejano. A senhora tá bem? É o espírito. Espírito? Melhor do que mostrar o dólar, que é o emblema do nosso capitalismo atual. A senhora tá bem? É o espírito. Que espírito? A senhora tá bem? Acho nada melhor do que mostrar o dólar como emblema do capitalismo atual. A senhora tá bem? É o espírito. Que espírito? É uma moeda forte. A senhora tá bem? Nada melhor do que mostrar o dólar como emblema do nosso capitalismo atual.
A senhora. Não. É o espírito. Agora tem que sair, gente. Vai, agora vai.